Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Turma, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos aqui no capítulo 3 da apostila, na página 34, que fala sobre orientação e localização do espaço. Aqui a gente vai tratar um pouco sobre pontos cardeais, bússola, certo? Fuso horário, nós iremos ver isso aqui de forma bem rápida, porém eu sugiro a vocês que leiam a apostila, que vocês vão ter as dúvidas de vocês serem sanadas através da apostila, tá? Fiquem atentos e vou tentar passar aqui de forma rápida, mas bem explicada, para que vocês não tenham dúvida com relação ao assunto. Bom, vamos lá. Orientação do espaço geográfico, certo? Nós sabemos que o espaço geográfico ele tem essa delimitação, né? Muitos estudiosos dizem que o planeta Terra, né, não existe em cima nem embaixo, porque o universo ele é infinito. Como a gente vai saber onde é norte, sul, leste, oeste, mas os estudiosos dizem que existe, então nós vamos basear nossos estudos na pesquisa, tá bom? Vamos lá. Bom, meios de orientação. Os primeiros meios de orientação que foram usados pelo homem ou que existiram foram os meios naturais, tá? Por exemplo, as estrelas, a lua e o sol. Antigamente, quando não existia essa tecnologia de hoje, GPS, bússola, né, toda a tecnologia de inovação que existe, os antigos se orientavam através das estrelas, da lua e do sol. Depois veio surgir outros elementos que auxiliaram na localização, como a bússola, o mapa, certo? Mas isso já foi bem depois. A bússola, por exemplo, foi inventada aqui no século I pelos chineses, tá certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber sobre os pontos cardeais? Né? Onde é que é norte, onde é que é sul, onde é que é leste, onde é oeste? Aqui nessa figura, vocês podem perceber que ele usa como referência quem? O Sol. Né? Você pode fazer esse caso. Observe onde o Sol, teoricamente, ele não nasce, ele surge. Né? Onde ele vai surgir e onde ele vai se pôr. Ele surge geralmente onde? No leste. Se você estender seu braço aqui, ó, ele surge desse lado, aqui vai ser leste. Onde ele vai se pôr vai ser oeste. Na minha frente eu vou ter o norte e atrás o sul. Simples, já achei os 4 pontos cardeais. É só você usar como referência o Sol. Se ele nasceu para cá, então eu viro meu braço para cá e coloco. Aqui é leste, já sei uma posição. Se ele nasce no leste, surge no leste, ele vai se pôr no oeste. E aí você vai ter a direção norte, que é na frente, e o sul atrás. Aí você vai ter os pontos colaterais, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tá? E aí os subcolaterais em seguida, mas isso aí já é mais complexo. O importante é que vocês saibam aqui os principais pontos, né, os pontos cardeais. Aqui, ó. Leste, onde ele nasce. Ele faz toda a trajetória do dia, se põe no oeste. Tá? Então nós temos aqui toda a posição do elemento. O C aqui sendo o elemento principal, certo? Como referência. Outro assunto que ele nos fala aqui, pessoal, é sobre zonas térmicas, tá? Você vai ver isso aqui na apostila, aqui na página 42, tá? Zonas térmicas da Terra. Bom, olha lá, olha esse pequeno texto. Os raios solares incidem na Terra de forma diferente, ou seja, algumas áreas recebem mais calor, ou seja, maior insolação do que outras. Olha aqui o Sol, olha só, olha aqui a Terra. Observe que aqui, ó, esse raio solar, para chegar aqui nessa zona, ele percorreu uma distância menor. Já esse aqui percorreu uma distância maior. Então o que acontece? Ele vai chegar aqui mais fraco. É o mesmo exemplo de você estar perto de uma fogueira, de um fogo. Tá? Se você está perto do fogo, você vai sentir muito calor, vai estar quente. Se você se afastar, né, vai estar menos quente. É o que acontece aqui. E quais são as zonas térmicas da Terra? Nós temos, né, a zona tropical, a zona temperada do norte e a do sul, e a zona polar glacial, que está aqui no norte, chamado Polo Norte, e a zona polar glacial Antártica, aqui no Polo Sul.
Tá? O Brasil, por exemplo, está onde? Está aqui, ó. Grande parte do Brasil localiza-se na zona tropical. Mas por que tropical? Porque ela está entre os trópicos. Olha aqui, ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Quem está entre eles dois aqui é chamado de zona tropical. É por isso que é chamado tropical, porque está entre os trópicos. Isso aqui, ó. Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Essa zona aqui entre um e outro é chamada de zona tropical. Essa zona aqui é uma área mais quente. Por quê? Porque recebe maior calor, maior intensidade de calor. A zona temperada do norte e a do sul é uma área mais amena, de clima mais frio, né? Não é tão quente como aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, Alemanha, né? Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, né? São regiões mais frias, né? E outra característica importante, na região temperada, nessa zona temperada, nós temos as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Já aqui na zona tropical, o que predomina é o quê? 2 estações. É o que nós temos aqui na região norte, aqui no estado do Amapá. É verão ou inverno. Ou é muito sol ou é muita chuva. Tá? Nós não temos aqui as 4 estações bem definidas. Tá ok? Muito por quê? Muito porque do calor intenso que ocorre nessa região. Tá bom? Então aqui nós temos as zonas térmicas da Terra. Olha só, pessoal. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quando você se afasta tanto para o norte quanto para o sul, a temperatura vai diminuindo. Entenderam? Então, quanto maior a latitude, quando você vai para o norte ou para o sul, se afastando da linha do Equador, a temperatura vai diminuindo. Tá bom? Não esqueçam disso. Agora nós vamos falar sobre fuso horário. Né? Por que às vezes a gente assiste alguma coisa na televisão, né? Aqui tá, lá tá noite e aqui ainda tá dia? Isso acontece muito na Copa do Mundo, por exemplo. A última, por exemplo, foi na Rússia, na Europa. Né? O Brasil jogava às vezes, lá na Europa já era noite e aqui ainda era tarde. Por que isso acontece? Por causa do movimento de rotação da Terra. Como vocês sabem, a Terra gira em torno do Sol. E aí ela vai fazer um movimento de rotação. Vai ter horas que vai estar uma parte iluminada pelo Sol e outra vai estar escura. Então esse movimento que ela faz vai dar origem a diferentes horas. São 24. Tá bom? Então nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui. Aqui está escuro, digamos que é 7 da noite. E aqui está claro, então é 6 da tarde. Então observe. O que foi que definiu isso? O movimento de rotação da Terra. Certo? Ele vai girar em torno. Observe, como se essas falhas no meu dedo fossem paralelas. Então aqui é 5 horas, aqui é 6, aqui é 7. Por quê? Porque ele vai estar girando. Ó. Né? Então vai ter horários diferentes. A Terra não é iluminada por completo de uma só vez. Certo? Ela é iluminada assim, ó, né? De acordo com o seu movimento. Observem aqui, por exemplo, essa imagem é muito interessante essa imagem. Uma parte que está claro e outra está escuro. Por quê? Porque é desse movimento que a Terra faz. Tá bom? E isso vai dar origem aos fusos horários. Tá certo? Por exemplo, aqui é 7 horas, aqui já é 6 horas. Tá bom? É mais ou menos assim que funciona. No Brasil, por exemplo, quantos fusos horários nós temos? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 fusos horários. Tá? A região de Manaus, por exemplo, do Acre, a hora é diferente da hora de Brasília. Vocês não ouvem, por exemplo, falar no jornal, o cara fala assim, de acordo com o horário de Brasília. Por quê? Porque a referência é Brasília. Olha só aqui, ó. Imagine vocês, se aqui em Brasília é meio-dia, que hora vai ser aqui em Manaus? 11, certo? E aqui vai ser 10. Então, isso tem horas a menos. Professor, então não dá 24 horas? Dá 24 horas. Acontece que eles estão em paralelos diferentes. Tá bom? Então vocês precisam entender disso. Tá? E quem é referência nisso? Onde começa a hora, teoricamente? O ponto de referência é o meridiano de Greenwich, né? O chamado relógio Big Bang, que fica na Inglaterra. Tá? Lá ele vai definir para o oeste horários a mais e para o leste horários a menos. O Brasil está aqui, ó, a menos. Tá? Então significa que a região da Europa, mais ou menos aqui, Ásia, está teoricamente na frente. As horas serão primeiro lá. Vocês lembram do fim do ano, quando é Réveillon, por exemplo? Onde acontece primeiro o Réveillon?
no Japão, na Austrália, né? Depois que o planeta vai girando e as horas vão chegando aqui para nós no Brasil, tá bom? Então é por isso que lá o ano novo chega mais rápido, mas não é porque chega mais rápido, é porque a rotação da Terra, a linha de data que existe, né, ele faz com que esses países que estão à frente na rotação cheguem primeiro, o ano novo, tá? Porque as horas deles estão mais adiantadas do que nós, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor, eu sugiro que vocês dêem uma lida realmente no material, tá? Converse com os pais de vocês, isso aqui é interessante, isso aqui explica bem direitinho sobre o fuso horário do Brasil e você vai ter uma noção bacana para você entender sobre esse assunto, tá bom? No mais, aqui vamos ter uma atividade sobre esses assuntos que eu passei, tá? Sobre fuso horário, sobre zonas térmicas, sobre outro assunto que eu falei, tudinho. Aqui, ó, página 43, questões A, B e C. Página 45, questões A, da questão A à questão E. E a questão 1, que já é referência, que vai ter término na página 46, que vocês vão fazer da questão 2 a 5. No mais, turma, muito obrigado e bons estudos.